Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Como estamos? Estamos iniciando mais uma live da nossa mentoria EBD. Glórias a Jesus pela vida de cada um dos irmãos. Ontem fizemos uma live, né? Foi uma bênção. Estava assim em trânsito, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deixa eu diminuir essa luz, deixa eu diminuir. Muito bem. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui na nossa live da Mentoria EBD. Para você que está passando por aqui e não sabe, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos sempre juntos na Academia de Pregadores, né, com as nossas lições bíblicas de escola dominical. Estou melhorando essa posição aqui dessa tela. Glória a Deus, os irmãos já estão entrando, estão chegando aqui, irmão Gerson, Caldez, Isabelle, Thalisson, Ranier, Luiz, Paulo Anderson Figueiredo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que alegria poder estarmos juntos, contribuirmos, né, aqui na nossa escola bíblica dominical. Deixa eu ver se eu liguei essa luz melhor. Não, ficou ruim. Se eu ligar essa aqui e ligar de cá, ficou ruim. Muito bem. Estamos felizes pela oportunidade de contribuir com os irmãos na nossa escola bíblica dominical. É sempre um prazer, uma alegria. E estamos com esse projeto novo, né, da Mentoria EBD. O nosso objetivo hoje, nessa live, é tratar de algumas coisas que estão sendo faladas na lição de número 2. Hoje o nosso objetivo é a lição de número 2. Sem dúvida nenhuma. Nosso objetivo é a lição de número 2. Ontem nós já tiramos bastante dúvidas. Eu acredito que talvez todas as dúvidas que os irmãos postaram aqui. E hoje nós vamos fazer a abordagem de alguns pontos que achamos ser pontos relevantes, que na nossa aula gravada pela Academia de Pregadores não foi possível a gente tratar de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla. E aqui eu quero fazer esta abordagem com os irmãos. A todos que estão chegando, aqueles que irão assistir a live vai ficar gravada aqui na minha página, no Instagram. Então divulguem isso para que a gente consiga fazer um pouco mais, né, para o reino de Deus e para a escola bíblica dominical. Eu tenho visto o empenho dos irmãos, o envolvimento dos irmãos na escola bíblica dominical. Tenho glorificado o nome do Senhor por isto. São muitos irmãos que estão sempre assistindo às aulas, participando, e isso é muito bom. A irmã Thaísa entrou aqui, ó, dizendo: oi, meu pai assiste você e ele já te encontrou um dia. Que bom, irmã Thaísa, glória a Deus. Quem é o seu pai e de onde que você é? Em Belo Horizonte, há uns tempos atrás, tinha um programa esportivo, né? O pessoal de um dos times lá de Minas Gerais, que o pessoal chegava após os jogos e dizia seu nome e seu bairro. Então aqui é seu nome, nome de seu pai e de onde você é. Muito bem, meus irmãos, brincadeiras à parte, vamos fazer uma oração para nós tratarmos aqui de alguns assuntos importantes e relevantes que queremos falar, para nós ganharmos tempo também e seguirmos com a nossa live. Então oremos. Senhor, em nome de Jesus te adoramos pela oportunidade mais uma vez de nos reunirmos, estarmos juntos aqui de forma online, em prol da escola bíblica dominical, em prol do ensino da tua palavra. Queremos suplicar ao Senhor que derrame sobre nós a tua graça e nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Que tudo que aqui falarmos seja direcionado pelo teu Espírito, que o Senhor abençoe a nossa mente, potencialize a nossa capacidade mental, renove as nossas forças e dá-nos a tua graça. É o que te pedimos e que assim seja, em nome de Jesus.
Amém. Muito bem, meus irmãos. A irmã Gilmara hoje não está aparecendo, não está no vídeo, mas ela está aqui do meu lado para me ajudar, para a gente falar algumas coisas que são necessárias. Então, quem quiser pode mandar pergunta aqui na live. A Thaisa é de Campo Acima, ela falou aí. Campo Acima. Lá na igreja de Marataízes. O meu amigo pastor Carlos Augusto, lá no Espírito Santo. Deus te abençoe, Thaisa. Manda um abraço pro seu pai. Deus abençoe de forma poderosa. Pai dela chama Márcio. Bom, Márcio, grande abraço. Deus abençoe de forma poderosa. Muito bem, meus irmãos. Lição de número 2. Nós já gravamos a aula pela Academia de Pregadores. Eu vou repetir aqui, até pela fidelidade à Academia de Pregadores. Estamos desenvolvendo esse trabalho de mentoria, mas eu louvo a Deus pela vida da Academia de Pregadores. Nunca vou deixar de fazer isso. Foi a Academia de Pregadores que nos projetou neste mundo aí da Escola Bíblica Dominical. Eu quero glorificar a Deus por isso. Quero te convidar a se inscrever na plataforma da Academia de Pregadores. Você que não é aluno da Academia de Pregadores, a Academia de Pregadores tem um curso para você. Então se inscreva lá na plataforma da Academia de Pregadores. Se inscreva também no canal do YouTube do pastor Anderson Silva. Este que vos fala, PR, o Anderson Silva. E aqui na nossa página do Instagram, se você está passando por aqui, não é inscrito, se inscreva, divulga e nos ajude a continuar trabalhando em prol da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Como nós já falamos em situações anteriores, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical há mais de 33 anos, que estamos trilhando esse caminho. No mês de agosto do ano passado, aliás, nesse último trimestre de 2025, como um todo, completou 10 anos que nós estamos juntos aqui na Academia de Pregadores. E então, tendo em vista a solicitação de muitos irmãos, as perguntas que muitas vezes os irmãos colocam lá e a gente não conseguia dar uma resposta, tendo em vista essas solicitações, nós resolvemos fazer esse trabalho da mentoria EBD para que você possa ter uma oportunidade a mais de ouvir alguma coisa a mais a respeito dos assuntos tratados, tendo em vista que o tempo de aula, o tempo que nós temos de aula lá é um tempo sucinto, né? É um tempo sucinto. Irmão Vander Alves, paz do Senhor, meu amigo. Deus abençoe. Um grande abraço. Chegou aqui também mandando um grande abraço. Então, enquanto você vai assistindo a live, vai clicando no coraçãozinho aí, né? Para o Instagram divulgar mais. Coloque aí nas suas redes sociais, né? Copie o link da live, coloque nas suas redes sociais e nós vamos seguindo aqui, tá bom? Então, hoje, como falamos, o nosso tempo aqui de live, nós vamos tratar sobre algumas coisas em relação à lição de número 2, que é a lição do próximo domingo. Eu percebo que muitos irmãos já assistiram às aulas, mas muitos ainda irão assistir. Então aqueles que irão assistir terão a oportunidade de assistir também as lives. Não se esqueça, entra lá na página do pastor Anderson, assista a live que nós gravamos com o pastor Douglas Batista, está lá na página do Instagram. Vai ser muito importante isso para você. Essa lição de número 2, nós vamos tratar sobre Deus Pai. Para você que leciona a lição de jovens, você vai perceber que esta lição também de jovens... Gente, eu queria ter colocado o microfone, nem sei como é que tá o áudio aí, e acabei esquecendo de colocar, mas eu acho que o áudio tá bom, né? Será que tá bom? Se o áudio estiver bom, fala pra mim aí. Vou pedir a Gil pra conferir aqui, eu esqueci de colocar. Eu sempre gosto de pôr o microfonezinho, porque fica com um áudio mais puro, né? Mais limpo. Mas eu acho que tá bom. Tá bom? Então, dê uma olhada aí, tá bom? Então tá, agora nós vamos continuar assim. Na próxima eu lembro de colocar, que aí, se qualquer coisa, se tiver ruim, vocês me falam que eu ponho o microfone aqui. Tá bom? Para aqueles que lecionam também a revista de jovens, que tá aqui, ó. O irmão Odário disse que tá ótimo. Glória a Deus. Vão perceber que na lição
de número 3, nós vamos tratar sobre a natureza do Deus que salva. Então, na lição do outro domingo, nós vamos tratar sobre a natureza do Deus que salva. Aqui, pastor Douglas, no currículo dos adultos, nesta lição de número 2, nós vamos tratar sobre o Deus Pai. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que é muito importante, né? A primeira coisa é voltar para a lição, porque eu já estou falando há 10 minutos, pelo menos. É muito importante o professor de escola dominical, bem como todos nós que vamos estudar a lição, também como alunos, atentarmos para os objetivos da lição. A lição é dividida em 3 pontos e nós vamos perceber que ela tem também 3 objetivos. Cada um desses objetivos ligado a um ponto especificamente falando. Então, o primeiro objetivo da lição, ligado ao primeiro ponto, é reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. Entender quem é esta pessoa da Trindade. É claro que a gente sempre vai falar, aludir ao Deus Pai como a primeira pessoa da Trindade. Lembrando que a gente só fala que ele é a primeira pessoa da Trindade porque a nossa mentalidade é hierarquizada. Ela é uma visão hierárquica. Pronto. Hierarquizada. Essa é a expressão correta. Mas na Trindade não existe esta hierarquia. Tá ok? A gente precisa lembrar disso. Então, nosso objetivo, primeiro objetivo que está ligado ao primeiro ponto, é reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. O nosso segundo objetivo, ligado ao segundo ponto da lição, é entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E aqui, minha gente, eu vou detalhar um pouquinho isso aqui, porque aqui estão os pontos mais sensíveis da lição. Me permita dizer que entrou o irmão Jonas Dias Rebelo. O irmão Jonas é um jovem da nossa igreja. Mas, Senhor, meu filho, daqui a pouquinho nós vamos estar na nossa congregação ensinando sobre, estamos nesse mês de janeiro, todas as quintas-feiras, ensinando sobre crise vocacional. Se você puder morar perto aqui, você não pode deixar de vir. Vai ser bênção. Mas vamos lá. O segundo objetivo é entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. Este ponto da lição está dando assim, gerando muitas dúvidas, porque o nosso escritor, pastor Douglas Batista, ele vai frisar que o Pai se revela através do Filho, né? E aí, algumas pessoas, como nós já falamos na live de ontem, como algumas pessoas estão entendendo que o pastor Douglas está afirmando que o Filho foi gerado. Não, nós vamos entender isso, daqui a pouquinho eu te falo um pouco mais sobre isso aqui. Terceiro objetivo da nossa lição, ligado ao terceiro ponto, é identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Isso aqui é algo maravilhoso, gente. Quando eu lecionava teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, no curso de bacharel em teologia, eu sempre gostava de pedir para os alunos, fazerem uma pesquisa na Bíblia sobre os nomes de Deus e identificar por que Deus recebeu aquele nome, identificar o que aquele nome fala sobre Deus e descrever o fato, a situação que levou Deus a receber aquele nome, tá ok? Eu vou sempre fazendo aqui, sempre que alguém pôr alguma coisa aqui, eu vou fazendo essa observação. Leonardo, né? Parece que ele deve ser Leonardo. Tá lá, Nado.leon escreveu assim: faz um vídeo sobre esse tema, crise vocacional. Tá bom. Qualquer dia desse a gente faz uma live sobre esse tema, mas na Academia de Pregadores tem um curso gravado sobre crise vocacional. É claro que eu gravei o curso completo lá, na nossa igreja é um pouquinho diferente, é um estudo, né? Nós vamos ministrar a nossa liderança e toda a igreja. Lá na Academia de Pregadores tem isso, mas eu faço uma live qualquer dia tratando disso aqui. Por que, voltando aqui à lição, por que é importante nós entendermos os objetivos da lição? Porque os objetivos da lição vão nos direcionar para onde nós devemos chegar.
Ao final de cada aula, cada aluno deverá reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo e identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus. Muito bem, no primeiro ponto, o pastor Douglas vai tratar aqui sobre a identidade do Pai. E esse primeiro ponto está dividido em 3 subpontos, que eu chamo de parágrafos, vocês já perceberam isso durante a aula. O Pai é o único Deus verdadeiro. Segundo parágrafo, o Pai é a fonte da divindade. E terceiro parágrafo, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Perceba que toda vez que nós tratarmos aqui nesse trimestre sobre a Trindade, você não pode se esquecer que o pastor Douglas Batista está sempre falando dessa relação da Trindade com o plano salvífico, com o plano de salvação. E isso é muito importante ter em mente. O tempo inteiro, o pastor Douglas, ele não vai só falar sobre a Trindade, ele não vai só construir um tratado teológico, sistemático sobre a Trindade. Ele vai, na verdade, falar de uma relação da Trindade com o plano salvífico. Então, nesta relação da Trindade com o plano de salvação, entenda isso, ele diz, o Pai é a fonte da divindade. Por quê? Porque quando nós olhamos para o plano da salvação, nós vemos o Pai e vemos o Filho, que é Cristo, que é Deus também, mas o vemos como Filho encarnado aqui, agindo só como homem, e vemos o Espírito agindo através de Cristo. É nessa relação do Pai, Filho e Espírito Santo com o plano de salvação que está alicerçada a base de tudo aquilo que o pastor Douglas está tratando durante este trimestre. Até porque, se você olhar lá na capa da lição, está escrito assim, ó, o tema do trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Como é que esse Deus único se revela, minha gente? Através do plano salvífico. Então tenha isso na sua mente, tá bom? É por isso, ó, isso aqui não dá tempo de falar na aula, é por isso que nós estamos desenvolvendo essa mentoria EBD, para que você entenda, tenha essa compreensão. Durante todo o trimestre, o tempo inteiro, o pastor Douglas Batista está tratando da Trindade em relação ao plano salvífico, porque a temática é a Santíssima Trindade, o único Deus revelado em 3 pessoas eternas. Então, nesta revelação, o Pai é a fonte da divindade. Por quê? Porque nesta revelação trinitária, o Filho está encarnado. Gente, isso eu gosto de... Vou repetir novamente. Claro que a gente vai tratar outras coisas aqui durante as outras aulas, mas eu sempre vou repetir isso aqui. Entenda a estrutura que o escritor propôs durante o trimestre. Ah, pastor, mas você está criando isso aí da sua cabeça, falando que essa relação da Trindade com o plano salvífico. Não, na lição de número 1, como é que o pastor Douglas Batista inicia o trimestre? Tratando do batismo de Jesus. E ele só batizou porque ele estava encarnado. Ele nem precisava batizar. Na verdade, nós tratamos disso lá no domingo passado, porque ele não teve pecado. Mas ele batizou, ele passou pelo batismo e ele inicia esse tratado sobre a Trindade para todo esse trimestre, mostrando o Cristo encarnado, o Espírito na figura de uma pomba e mostrando também a voz do Pai. Então, sempre pense nisso. Desta forma, o Pai é a fonte da divindade. Nesta relação da Trindade com o plano salvífico, Cristo estava encarnado, o Espírito estava agindo através de Cristo e o Pai estava no céu. Então, ele é a fonte da divindade. Agora, esse terceiro parágrafo do primeiro ponto é que tem gerado diversas dúvidas, que nós já falamos ontem e vamos falar por um outro prisma, por uma outra visão hoje aqui. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Peraí, então quer dizer que o Filho e o Espírito não têm poder de ação na Trindade? Não, não é isso. Não é isso que o pastor Douglas está dizendo. Repito, e eu vou repetir isso aqui várias vezes hoje, aqui nós estamos tendo uma visão da Trindade na relação com o plano salvífico. Então, na relação com o plano de salvação, enquanto Cristo estava encarnado,
Ele estava agindo sozinho? Não, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, tudo o que ele fazia era a vontade do Pai. Então, o Pai estava agindo através dele. Hoje, nos nossos dias, o Espírito, estamos na dispensação do Espírito. O Espírito Santo está agindo em nós e através de nós. E Deus Pai age também através do Espírito. Lembrando que eu já disse na live de ontem, e repito hoje, Deus é trinitário. O Pai nunca está agindo sozinho, o Filho nunca está agindo sozinho e o Espírito nunca está agindo sozinho. Então, em todo tempo, o Pai estava agindo através do Filho, enquanto o Filho estava encarnado, e ele age através do Espírito, enquanto estamos vivendo a dispensação do Espírito. E aí, dessa forma, o pastor Douglas vai dizer que isso, o Pai agir através do Filho e do Espírito, não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente. Eu acabei de dizer, operam a Trindade. Deus está sempre agindo de forma trina. Cada um conforme sua distinção pessoal. E aí, quando a gente estuda a doutrina da salvação, é uma das disciplinas que eu mais gosto de lecionar. Eu tenho especialização em teologia sistemática e eu gosto muito de lecionar a soteriologia. Quando nós estudamos soteriologia, nós aprendemos sobre isso aqui, ó. O Pai planejou a redenção, o Filho realizou a redenção e o Espírito Santo foi enviado para operacionalizar essa redenção na nossa vida. Então, na relação trinitária, na relação do Deus trinitário com o plano salvífico, cada uma das pessoas da Trindade tem um papel importante. De forma que, sem o papel de cada uma delas, a salvação não aconteceria. Sem o Pai ter planejado a salvação, não haveria salvação. Sem o Filho ter vindo e morrido pelos pecadores, não haveria salvação. Sem o Espírito operacionalizar essa salvação em nós, também não haveria salvação. De que adiantaria uma salvação planejada? De que adiantaria uma salvação autenticada pelo Filho, se essa salvação não fosse operacionalizada na vida de cada um de nós? É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá. Segundo ponto da nossa lição. O Pai revelado em Cristo. Qual é o objetivo do segundo ponto? Entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. Como é que o Pai se revela em Cristo? Quando estudamos sobre a revelação de Deus, nós vamos aprender que ao longo da história, Deus sempre se esforçou, e isso aqui é o que nós chamamos de antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus sempre se esforçou para se revelar. Se você estudar comigo Panorama do Antigo Testamento, por exemplo, eu vou te mostrar o plano de Deus para a implantação do seu reino desde Gênesis. Em cada um dos livros do Pentateuco, Deus está sempre implantando o reino. João Batista, ele anunciou o reino de Deus dizendo assim, é chegado o reino de Deus. Mas não estava chegando aquela hora. Estava sendo implantado já desde a eternidade. Então Cristo é o clímax, o ápice, o ponto máximo da revelação de Deus ao ser humano. E aí, se nós lermos, eu vou fazer questão de ler aqui, ó. Se nós lermos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos entender completamente o que o pastor Douglas Batista está nos ensinando aqui. Deixa eu achar aqui, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. O escritor aos Hebreus diz assim, ó. Antigamente, Deus falou muitas vezes... Gente, eu acho que vou até pegar meu óculos para enxergar de perto aqui, ó. Porque tá meio escurinho aqui. E aí eu vou precisar desse óculos aqui de senhor, ó. Na pontinha do nariz, ó. O texto diz assim, ó. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O que o escritor aos Hebreus está nos ensinando aqui? Que em Cristo está o clímax, o ponto máximo da revelação de Deus. Então Deus se revela plenamente em Cristo.
Deus se revela plenamente em Cristo. E aí, no primeiro parágrafo, eu não vou comentar aqui, né, a lição de novo, não é uma outra aula que eu estou ministrando, eu estou tão somente falando de algumas situações específicas aqui da lição, algumas situações pontuais. O Pai se revela aos humildes. Jesus orou e falou: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequenos, aos humildes. Depois, no segundo parágrafo, o pastor Douglas vai tratar sobre o Pai se faz conhecer pelo Filho. E aí eu grifei algo aqui que eu não falei na aula, mas vou falar aqui na mentoria. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar a sua natureza, vontade e amor. Quando nós nos relacionamos com Cristo, nós aprendemos a conhecer a natureza, a vontade e o amor do Pai. Qual é a natureza de Deus? Deus é santo. O Senhor disse a Israel: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, também sou santo. Qual é a vontade do Pai? Paulo fala disso em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. A vontade de Deus, ela foi estabelecida através de Cristo. E Cristo se submeteu enquanto encarnado, tá ok? Sempre que falamos de Cristo aqui, nesse trimestre, olha, vou repetir mais uma vez, estamos tratando da Trindade na sua relação com o plano salvífico. Então, sempre que falarmos da submissão de Cristo, não é Deus se submetendo a Deus, é o Filho que foi dado por Deus, dado pelo Pai, e a palavra Filho, quando nós a utilizamos para nos referir a Cristo, nós estamos sempre tratando da encarnação. Então, o Filho se submeteu plenamente à vontade do Pai. É só olharmos para Jesus no Getsemane, por exemplo, quando ele ora dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E o amor, onde o amor de Deus é revelado? Em Cristo. É o textuário da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, o que eu destaquei aqui para esta live da nossa mentoria EBD. O escritor vai falar sobre quem vê o Filho, vê o Pai. E aí o pastor Douglas escreveu aqui, ó: não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza. Compartilham a mesma natureza. Percebam que Jesus deixou isso tão claro, que quem vê o Filho vê o Pai. Ele chegou a dizer, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas ele disse, olha aqui, que ninguém vem ao Pai... ele disse, a não ser por mim. Perceba que ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Porque não obstante estar na terra com os seres humanos durante 33 anos, na sua encarnação, cumprindo o seu ministério, Jesus estava também com o Pai. Ele representava o Pai. Então, todas as vezes que nós queremos falar com o Pai, nós vamos a Cristo. A Bíblia diz que não há mediador entre Deus e os homens, senão o próprio Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, na prática, como é isso? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Ó, vou pôr o óculos de novo. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Por que eu peguei esta referência? Porque todos nós sabemos que no casamento, embora são dois indivíduos, mas diante de Deus, no casamento, nós nos tornamos, os cônjuges se tornam uma só carne. Não pode existir dois projetos. Deve existir um projeto que envolve os dois cônjuges. E isto é o casamento. Então, o pai e o filho
E o Filho, repito, enquanto estava encarnado, tudo o que ele fazia estava dentro da vontade do Pai. Jesus nunca discipulou ninguém para ele mesmo. Porque qual foi o objetivo de Cristo? Revelar o Pai. Aí nós precisamos entender, eu já falei nas nossas aulas lá, que até da lição de número 1, por que um Deus trinitário? Por que não um Deus com uma só pessoa? E eu falei na live de ontem também, né? Porque um Deus em 3 pessoas. Isso aponta para o relacionamento, né? Deus é um Deus relacional. E aí quando nós olhamos para esta figura de Cristo, apontando para o Pai, revelando para o Pai, aí me vem à mente uma pergunta. E a igreja? Se o papel de Cristo é revelar o Pai, qual o papel da igreja? Revelar Cristo. O papel da igreja é revelar Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Como que nós podemos ter convicção disso? Leia a oração sacerdotal João capítulo 17. Que o mundo veja o que eles são um comigo, assim como eu sou um contigo. Jesus ora ao Pai. Jesus envia os discípulos para que os discípulos preguem o evangelho a fim de que o nome de Cristo seja manifesto. Então, olha que sinergia. O que é uma sinergia? É a convergência de várias energias. A monergia ou monergismo é a convergência de uma... Convergência não, é a ação de uma só força enérgica, de uma só energia. A sinergia é a convergência de várias energias para um lugar só. Agora veja que sinergia maravilhosa. Jesus veio para revelar Deus. E ele enviou a igreja. Deus enviou o seu Filho para que através do Filho ele se tornasse conhecido. Cristo envia a igreja para que através da igreja Cristo se torne conhecido. E quando Cristo se torna conhecido, as pessoas que conhecem a Cristo conhecem ao Pai e alcançam a salvação. Jesus falou isso aos discípulos, João capítulo 20, versículo 22. Quando os discípulos estavam trancados dentro de uma casa com medo, Jesus chegou, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E logo após Jesus afirma: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, da mesma forma que eu fui enviado pelo Pai, com o mesmo propósito que eu fui enviado pelo Pai. É claro que eu não vou entrar aqui nessa seara ministerial, não vou nem entrar para falar que o nosso ministério tem que ser parecido com o ministério de Cristo. Ah, pastor, mas Jesus foi traído, Jesus sofreu. Se você entender isso aí, em Minas Gerais a gente diz que para um bom entendedor um pingo é letra. Então, não estou dizendo aqui que a gente tem que sofrer, mas o que eu estou dizendo é que Cristo foi enviado pelo Pai e ele veio para revelar o Pai. A igreja é enviada por Cristo e o papel da igreja é revelar Cristo. Meus irmãos, o papel da igreja, e isso é importante nós entendermos nessa relação desse Deus trinitário, nesse Deus relacional, porque isso vai direcionar a nossa relação também com Cristo. Nós precisamos entender isso. Se Cristo foi enviado pelo Pai e ele revela o Pai, nós como igreja somos enviados por Cristo com o objetivo de revelar Cristo. Então como igreja eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que é a vontade do próprio Cristo. Dentro deste terceiro parágrafo do segundo ponto, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu acho que ontem eu e a Gil, olhando perguntas de alunos, nós vimos uma pergunta de um aluno assim, porque olha, quem vê o filho, vê o pai, não é verdade? Quando eu leciono sobre Trindade no curso teológico, eu sempre gosto de fazer essa pergunta: quantos tronos nós veremos no céu? Se nós temos 3 pessoas em uma só divindade, quantos tronos nós veremos no céu? Já parou para pensar nisso? Uma coisa é certa, bíblica e teologicamente falando, que nós podemos afirmar. A Bíblia, primeiro que a Bíblia, ela não disciplina sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso de forma clara. Quando a Bíblia não fala de forma clara, nós fazemos inferências. O que é inferência? É suposição. Fazemos uma inferência bíblico-teológica, tá bom? Respeitando os limites da Bíblia. Nós entendemos que quantos tronos nós veremos? Eu não sei. A Bíblia não fala, é verdade. Quem nós veremos? A Bíblia diz que nós veremos a Cristo
e ele nos revelará o Pai. Aliás, a Bíblia diz não, nós entendemos. Porque um dia, quando os discípulos pediram a Jesus assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês estão afirmando que não viram o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, gente, nós veremos 3 deuses no céu, veremos 3 tronos, a Bíblia não fala. Uma coisa é certa, nós podemos entender através do estudo bíblico-teológico que nós veremos a Cristo e Ele nos revelará o Pai. Pronto, é isso o que vai acontecer. Biblicamente falando, eu não posso passar desse ponto, porque o que passar disso não é de procedência maligna, mas não é de procedência bíblica também. Tá bom? No terceiro ponto da lição, pastor Douglas Batista vai tratar sobre a pessoa do Deus Pai. Na lição de número 3, ele vai tratar sobre o Pai enviou o Filho. Nós já falamos isso aqui na primeira aula, na conversa que tivemos com o pastor Douglas, isso também ficou claro. Se você observar o sumário, você vai perceber que a lição de número 1 foi uma lição introdutória, aí depois a 2, 3 e a 4 serão lições onde vão tratar sobre a pessoa do Pai. A lição 5, 6 e 7 vai tratar sobre a pessoa do Filho. A lição 8, 9 e 10 vai tratar sobre a pessoa do Espírito. A lição 11 vai tratar da relação do Pai e o Espírito. A lição 12 vai tratar da relação do Filho e o Espírito. E a lição 13 vai tratar da relação da Trindade com a igreja. Então nós estamos caminhando ainda dentro das lições que vão tratar da pessoa do Pai, né? Que é a primeira lição, é esta lição de número 2. E aí, no terceiro ponto, o pastor Douglas vai tratar sobre a pessoa do Pai. E ele vai citar aí alguns atributos. O que são atributos? São características inerentes ao caráter. Isso são atributos. Eternidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência, enfim. Depois, o pastor Douglas vai tratar, eu já tratei disso aqui na aula, por isso eu estou passando isso rapidinho, agora é só mesmo a mentoria, né? Depois o pastor Douglas vai falar sobre os atributos comunicáveis do Pai. Um desses atributos é a santidade, né? Nós vamos tratar disso na lição dos jovens também, na lição de número 3 dos jovens. Vamos tratar sobre a santidade. E depois, por fim, para finalizar a lição, o pastor Douglas vai tratar sobre os nomes que revelam o Pai. Revelam o Pai. Isso é muito interessante. É muito, eu falo que tem umas coisas que eu falo, nossa, isso é muito legal. Você aprender sobre os nomes de Deus, por que ele recebeu aquele nome, em que situação que ele recebeu aquele nome, o que isso quer dizer e qual a relevância desse nome para compreendermos Deus. Então, o pastor Douglas vai tratar aqui sobre o El Shaddai, que revela o Deus Todo-Poderoso, Elohim, Adonai, Yahweh, que é o eu sou, enfatiza a eternidade de Deus. Mas o termo, eu quero só fazer um destaque aqui para o termo El Shaddai. Se você fizer uma pesquisa bem feita, você vai perceber que a palavra El Shaddai revela a fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Indica que esse Deus realmente cumpre aquilo que ele propôs. Quando foi que Deus recebeu esse nome? Quando, depois de alguns anos, já o Senhor ter falado com Abraão, que lhe daria um filho, e esse filho não veio, não apareceu. Abraão então chega para o Senhor e fala: Senhor, porventura vai ser Eliezer, o Damasceno, nascido na minha casa, que vai ser o meu herdeiro? Aí Deus falou com Abraão: não, vai ser um filho nascido das suas entranhas, Abraão. Aí Abraão, eu imagino, né, eu pensando assim na Bíblia de forma prática, Abraão deve ter ficado assim meio pensativo, mas será mesmo? Será que vai acontecer? Porque Deus não me deu filhos até hoje. Aí Deus fala com Abraão assim: eu sou o El Shaddai. A palavra El Shaddai, uma das definições, tem algumas definições,
pesquise aí. Mas uma das definições que eu quero destacar aqui é que vem de Shada, que é a mesma raiz de onde vem seios que amamentam, seios que sustenta. E El de Elohim, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, em outras palavras, quando Abraão estava dizendo assim, Senhor, mas o Senhor vai me dar filho mesmo? O Senhor vai me dar filho? O Senhor disse a Abraão, fique tranquilo, eu te darei o filho. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso e o Deus que te sustenta. Ó, entrou aqui a irmã Viviane, entrou o Eduardo, que é da nossa igreja também, paz do Senhor a vocês. O irmão Esdras, cooperador Esdras, que é um dos professores da classe de jovens, de adultos, aliás, da nossa igreja. Glória a Deus pela vida do cooperador irmão Esdras. Então, retomando, desses nomes que o pastor Douglas Batista fala aqui, esse El Shaddai é muito relevante pra gente. Porque Abraão estava pensando, será mesmo que Deus vai me dar filho? Será que isso vai acontecer mesmo? E Deus fala, Abraão, eu te prometi, eu vou te dar um filho. El de Elohim, está aqui, ele até define, ó, Elohim, né? Apesar do plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. Elohim é o Deus Todo-Poderoso. E Shada, que é a raiz de seios que amamentam. Então Deus estava dizendo para Abraão, e nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que sustenta, é o Deus que nos mantém de pé, é o Deus que conhece todas as coisas. Então nós servimos ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ó, entrou o Rogério aí também, entrou o Juninho. Paz do Senhor a todos vocês. O Rogério é o meu cunhado, que mora lá em Curitiba. É o único cunhado que eu tenho, porque eu só tenho uma irmã também. Então, glória a Deus pela vida. Olha o Esdras Santiago, cumprimentando, saudando. Aí, Deus abençoe meu filho. Então, meus irmãos, vamos ver aqui. Ninguém mandou nenhuma pergunta aqui na live, não é? Se vocês quiserem, mandem aqui, porque esse é o nosso objetivo dessa live. Nós já gravamos a aula lá para a Academia de Pregadores, que está também, a Academia de Pregadores, a partir do trimestre passado, ela posta a aula tanto na plataforma, no canal da Academia, e compartilha no canal do pastor Anderson. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, de toda a diretoria da Academia de Pregadores. Nós olhamos ontem várias perguntas que são feitas lá no canal da Academia de Pregadores. E se vocês quiserem mandar algumas perguntas aqui, a Gil está olhando ali. Nós olhamos algumas perguntas também que foram feitas. Ontem nós olhamos até algumas perguntas que foram feitas na aula gravada pelo pastor Douglas Batista. E aí, o nosso objetivo é responder os irmãos, é estarmos juntos aqui, cooperando e trabalharmos juntos para a glória do nome de Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta na mentoria EBD, como eu disse, eu tenho me preocupado muito com as lições de escola bíblica dominical. O tempo de aula na Academia de Pregadores é um tempo realmente restrito, pequeno. Se você parar para notar, ó, lá nós temos 30 minutos de aula e na live aqui nós já estamos com 45 minutos de live. Então você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas. Toda semana nós teremos uma live falando da lição do próximo domingo. Eu não sei, geralmente essas lições elas dão aí, chegam a mais de 50 mil visualizações. Hoje eu olhei, essa lição de domingo estava com 11 mil visualizações apenas. Então a gente já percebeu que na sexta-feira e no sábado os irmãos vão assistindo às aulas também. Se você quiser fazer uma pergunta aqui, por exemplo, você está com a gente aqui na live. Ah, pastor, eu quero fazer uma pergunta da lição de número 1, das lições que já passaram. Não tem problema. Eu só vou te pedir para não fazer pergunta das lições que vêm à frente, para nós não atropelarmos os assuntos, mas aquilo que já passou, a gente está aqui também para responder e para ajudar os irmãos. Alguma pergunta, meu bem, diferente das que nós tivemos aí? Muito bem, meus irmãos. Não havendo nenhuma pergunta, né? Como eu vou falar igual o secretário quando fala de ata, né? Não havendo mais nada a tratar, mas o irmão Tieme Andrade fez uma pergunta aqui, ó. Pastor a paz. Eu queria saber, deve ser como, convenção C, como falar da Trindade
com mais segurança. Bem, assista, eu vou repetir aqui de forma rápida, mas assista a live de ontem, gente. Tá aí na página do meu Instagram. Ela vai ficar diferente dessa, porque lá está live, mentoria EBD, aí está lá lições 1 e 2. Essa eu vou postar só como lição 2. Mas como falar da Trindade de forma mais segura? Primeiro, é nós entendermos por que Deus é trino. Por que Deus não é uma pessoa só e um Deus só. Porque isso revela a natureza relacional de Deus. Tá ok? Deus é um Deus em 3 pessoas que se relacionam harmonicamente. Lembrando que é uma relação perfeita. Então, não precisamos conversar com o outro para saber o que está acontecendo. Não. É uma relação perfeita. Revela esta relação. Outra coisa importante para abrir a nossa mente para essa questão da Trindade. Quando nós pensamos na Trindade, nessa relação perfeita dessas pessoas da Trindade, nós precisamos entender que essa relação é um reflexo para a vida da igreja. A igreja é como um corpo. Paulo fala, ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E cada um de nós é um membro em particular. E todos os membros do corpo devem trabalhar ajustados de forma harmônica para o bem de todo o corpo. Ok? A irmã Luciana, ela colocou, eu não coloquei meu nome. Sou Luciana de Minas Gerais. Ô, Minas Gerais! Quem te conhece não esquece jamais. Eu sou mineiro também. De Governador Valadares e morei muitos anos, antes de vir para os Estados Unidos, em Belo Horizonte. Então, irmã Luciana, como eu ia dizendo, esta relação íntima e perfeita destas 3 pessoas da Trindade em uma só divindade é um reflexo para a igreja. A igreja deve também trabalhar de forma unida, ok? E outra coisa, não esqueça daquilo que nós falamos sobre vermos Deus sempre agindo de forma trinitária. A irmã Luciana disse assim, uau, eu sou de Pouso Alegre. Em Pouso Alegre está o pastor Maurício Nobre, que é da igreja Sara Nossa Terra. É meu amigo de infância. Meu amigo, meu amigo há mais de 40 anos. Um abraço a todos. Então, vejam só. Deus sempre age trinitariamente. O Pai nunca está agindo sozinho, o Filho nunca está agindo sozinho, o Espírito nunca está agindo sozinho. E aí, cada época da história humana vai deixar mais claro para nós, vai enfatizar uma das pessoas da Trindade. Antigo Testamento está agindo Pai, Filho e Espírito Santo. Novo Testamento está agindo Pai, Filho e Espírito Santo. Nos nossos dias estão agindo Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Novo Testamento enfatiza a pessoa do Pai, mostra mais a pessoa do Pai. Mas o Filho e o Espírito estão agindo também. No Novo Testamento, quem está agindo? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Novo Testamento enfatiza mais a pessoa do Filho, porque o Filho está encarnado ali, aqui na terra, agindo. Os nossos dias, vivemos a plenitude do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito estão agindo, mas os nossos dias enfatizam a pessoa do Espírito. Então Deus é trinitário e sempre age trinitariamente, ok? Eu vou evitar aqui de fazer associações, como é a proposta muito inteligente do pastor Douglas Batista, dizendo, não façam associações com a Trindade, os 3 estados da água, enfim, e diversas outras associações. Para nós realmente entendermos a Trindade, nós precisamos usar os argumentos bíblicos que nós vamos aprender durante todo esse trimestre. E aí, o irmão Anadilson Martins de Lima perguntou, a paz do Senhor, pastor, são 3 deuses ou 3 pessoas? 3 pessoas. Se eu falei 3 deuses aqui, eu cometi ato falho. São 3 pessoas em uma só divindade. Um Deus e 3 pessoas. 3 pessoas agindo em uma só divindade, numa comunhão perfeita. Ok? É Anadilson. É de Pernambuco, irmão Anadilson.
Ô, Pernambuco bom, glória a Deus. Pernambuco é uma bênção. Esse povo aí do Nordeste, né? Eu acho que é Nordeste, Pernambuco, né? É uma bênção. Ok, irmã Claudiana, né? Luciana, que agradeceu aqui. Também, irmão Anadilson. Deus abençoe de forma poderosa a cada um de vocês. Tem uma enquete de perguntas no Instagram, dá para deixar as perguntas lá também, pra você responder. Verdade, a Gil está me lembrando aqui que a gente abriu uma enquete, uma caixinha de pergunta aí no Instagram. Então você pode, depois que a live terminar, você pode fazer a sua pergunta aí também e nós vamos fazer de tudo para te responder, tá bom? Mas nós vamos disciplinando aqui para ficar gravado na sua mente para toda quinta-feira nesse horário. Agora são 5h52 p.m. ou 5h52 da tarde aqui nos Estados Unidos. Eu sei que são 7h52 aí no Brasil. É um bom horário para fazer live. Então nós vamos nos esforçar sempre para fazer a live nesse horário, para que os irmãos tenham essa oportunidade. Eu sei que um bom horário de live no Brasil é a partir das 6 horas. Quando voltar aqui nos Estados Unidos, o horário de verão vai dar 1 hora só de diferença. E aí vai ser também ainda interessante. Tá bom, meus irmãos? Alguma outra pergunta? Para que nós possamos pensar juntos aqui. A live vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui na minha página no Instagram. E você pode assistir, pode compartilhar com outras pessoas. Irmão Yuri Neves, do Canadá, da nossa Admito Church. Acabou de entrar aqui. Ô Yuri, você chegou no finalzinho aí, Yuri. Mas, ó, a live vai ficar gravada, tá bom? E toda quinta-feira, a partir das 5 horas aqui nos Estados Unidos, nós vamos fazer a live. Yuri é irmão da irmã Ingrid, que congrega conosco, mora aqui junto com a gente também. Esse povo de Jampruca, essa terra onde Deus me chamou, esse lugar abençoado. Muito bem, irmã Viviane está fazendo uma pergunta. Pastor, nós somos tricotômicos. Podemos considerar a Trindade como tricotômica? Não. A Trindade é a Trindade. É aquilo que eu falei agora há pouco, irmã Viviane. Nós precisamos realmente nos ater para que nós não tracemos nenhum paralelo. A Gil gosta muito de falar sobre associação. Ó, vou até interromper. Entrou aqui a Assembleia de Deus Missão Somerville. Não sei se é o pastor Giovanni que está aí operando, né? Mas a página da igreja. Mas é uma das nossas congregações vizinhas nossas aqui em Everett. Deus abençoe. Irmã Viviane, o pastor Douglas Batista, ele vai nos aconselhar na lição desse trimestre a não associarmos, ok? A Gil, ela sempre fala, meu bem, associa, que a mente dela é muito associativa. E eu gosto de associar também. A associação é o que Jesus fazia quando ele falava por parábolas. A associação facilita a compreensão, mas nós precisamos ter cuidado para não associar a Trindade, fazer associações com a Trindade. Precisamos pegar os textos bíblicos em que nós conseguimos ter esta compreensão bíblico-teológica da Trindade e usar esses textos. Então, olha, não é prudente falar que a Trindade é tricotômica. O ser humano é tricotômico. Eu creio na tricotomia. Nós somos um reflexo, né? Imagem e semelhança de Deus. E aí somos tricotômicos. Mas a Trindade é a Trindade mesmo. 3 pessoas em uma só divindade. Alguma coisa aí, meu bem? A Gil tá aqui, ó. A Gil fica assim, ó. A Gil tá bem assim, tá no iPad, no telefone dela. Ela tá fazendo um papel aqui de assessoria técnica muito bem feito. Gilmara, assessora técnica. Alguma outra pergunta, meus irmãos? A paz do Senhor aos nossos irmãos da nossa Admissão Somerville. Glória a Deus. Amém, irmã Viviane. Deus abençoe de forma poderosa. Sempre que os irmãos forem, a gente vai falando isso à frente, né? Sempre que forem entrando assim na live, coloque de onde você é. Coloque aqui pra gente na live, antes da gente encerrar, de onde você é. Nós já temos aqui pessoas... Ó, temos aqui representado Pernambuco,
temos Toronto, no Canadá, irmão Yuri, temos aqui Minas Gerais, Pouso Alegre, né? Então, coloque aí de onde você é, para a gente saber quem está representado, onde Deus tem nos permitido chegar, e é nossa alegria poder ser bênção de Deus na vida de vocês. Tá bom, meus irmãos? Muito bem. Estamos com quase 1 hora de live. Curitiba, Paraná. É o Rogério. Eu sei, Rogério. Verdade, Rogério. Eu esqueci. Só esqueci de falar. Iaras, né? Interior de São Paulo. Iaras, interior de São Paulo. AD Belém, Campo de Avaré. Firminópolis, Goiás, glória a Deus. Nós temos goianos aqui no nosso ministério. Iuna, no Espírito Santo. Ô, irmão Tiago, que bênção. Campo do Pastor Margarino, Deus abençoe. Um abraço, irmão Tiago, um abraço ao pastor Margarino. Deus abençoe de forma poderosa. Irmão Carlos Bahia, ele está escrevendo assim: apresento um programa também e tenho o prazer, antes de lecionar as lições, sempre assisto às suas aulas. Deus abençoe. Ô, irmão Carlos Bahia, Deus abençoe, bichinho arretado. Deus abençoe. Não sei se isso é da Bahia, né, mas o baiano fala assim. Deus abençoe de forma poderosa. Irmã Ever Líbia. Às vezes o nome, né, sai assim, aí você escreve o nome certo. Ela escreveu: sou aluna da Academia de Pregadores. Que bênção! Glória a Deus. A Academia de Pregadores é uma bênção, irmãos. A Academia de Pregadores tem 10 anos. A data de início da Academia de Pregadores é março de 2015. E a primeira aula que eu gravei para a Academia de Pregadores foi em agosto de 2015. Então nós estamos com a Academia de Pregadores desde o comecinho. 6 meses depois da existência da Academia de Pregadores. Antes de mim, gravaram lá o pastor Alderi Nelson Rocha e o pastor Carvalho Júnior. E depois nós começamos a gravar a Escola Bíblica Dominical. Estamos aí há 10 anos já com a Academia de Pregadores. Glórias a Jesus. E temos lá na Academia de Pregadores também alguns outros cursos, como Vivendo uma Liderança Equilibrada, Crise Vocacional, Aprendendo a Estudar a Lição, a igreja como agência de ensino, a EBD como agência de ensino da igreja. Vai lá, nós temos lá a Reforma Protestante, quando a Reforma Protestante completou 500 anos, que foi 31 de outubro de 2017, nós gravamos o curso. Vocês vão ver o pastor Anderson lá com a cabeça pretinha hoje. Hoje mesmo eu estava vendo o curso, algumas aulas do curso AEBD como agência de ensino da igreja, que foi gravado em 2014. Cabeça pretinha, tinha só uma mechazinha assim, ó, eu acho que desse lado aqui assim, ó, do lado direito assim, só uma mechazinha. Glória a Deus, glória a Deus. Então, tem alguns outros irmãos que estão entrando. Aos irmãos que estão entrando agora, a nossa live já está encerrando, mas a live vai ficar salva no canal. Nós estamos dentro desse nosso projeto Mentoria EBD. Além da aula que nós gravamos para a Academia de Pregadores, nós fizemos uma live ontem e fizemos uma live hoje. E vamos fazer uma live toda quinta-feira para tratar de alguns assuntos de forma mais incisiva. Lembrando que a aula que nós gravamos lá para a Academia de Pregadores, ela tem um tempo restrito, mas aqui nós podemos aprofundar algumas coisas. Pastor Anderson, ao falar sobre a Trindade, qual deve ser a maior preocupação do professor? Sabemos que não é um assunto tão fácil de explicar. Sempre surgiram dúvidas na mente de muitos alunos. Para mim, a maior preocupação do professor ao falar sobre a Trindade é deixar claro que são 3 pessoas agindo em uma divindade e mostrar a razão de não ser um só Deus e uma só pessoa. É um só Deus em 3 pessoas, porque isso aponta para o aspecto relacional de Deus, né? E aí vai mostrar que Deus é amor e criou o homem, o ser humano, para se relacionar com o ser humano. E a Trindade também é um reflexo para o relacionamento da igreja, que somos os membros no corpo de Cristo. Então, esse cuidado o professor precisa ter
muito, muito, muito. De mostrar o porquê de um Deus trinitário. Porque senão fica assim, ué, mas por que só o nosso Deus que é um Deus trinitário? Okay? Às vezes eu falo de forma bem comum, falo assim, que doideira é essa? Tem uma razão de Deus ser assim. Tem uma razão de Deus se apresentar assim. Então o professor precisa ter esta convicção. A segunda preocupação é deixar claro que Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. O Pai nunca está agindo sozinho, o Filho nunca está agindo sozinho, o Espírito nunca está agindo sozinho. Os três estão agindo juntos, sempre ao mesmo tempo, e cada época da humanidade enfatiza mais uma dessas pessoas da Trindade. Tá bom, meus irmãos? Olha, meus irmãos, 1h02 de live. Nós vamos ficar por aqui. Repito, àqueles que chegaram, assistam a live. Ela vai ficar gravada aí na nossa página. Outra coisa, tem uma caixinha de perguntas lá, né? Como é que é o nome do negócio? Bem, não é caixinha de perguntas, não. É uma caixinha de perguntas. Você falou agora há pouco uma enquete. Isso aí. Tem uma enquete, uma caixinha de perguntas aberta lá para uma enquete. Então faça suas perguntas e nós vamos fazer de tudo para responder todas elas. E o nosso objetivo é contribuir com a obra de Deus, fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Deus te abençoe de forma poderosa. Assistam a live, divulguem, porque esta é a nossa mentoria. Eu não posso esquecer de falar, gente. Tem uma novidade que está quase pronta, que já já nós vamos apresentar aí para vocês, que é um devocional para líderes. Devocional de 30 dias para líderes. A gente vai tratar algumas coisas que acontecem com líderes. Para a glória do nome de Jesus, eu trabalho com liderança na igreja desde os 16 anos de idade, direto mesmo com a liderança, como professor de escola dominical. Foi quando eu comecei efetivamente no trabalho de liderança. Eu sou psicanalista, sou terapeuta, tenho curso de psicologia pastoral há mais de 20 anos e estamos lançando nos próximos dias um devocional para líderes. 30 dias só, então você precisa conhecer isso, vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Vamos tratar de algumas coisas que já passamos durante toda essa nossa vida de liderança e vamos seguindo adiante. Não se esqueça, nós vamos fazer pelo menos mais uma live com o pastor Douglas. Conversamos com ele e vamos fazer uma live com o pastor Douglas Batista. Vamos falar sobre cristologia. Vamos tentar fazer mais uma live com o pastor Marcelo Oliveira, também lá da Revista dos Jovens. E enfim, e vamos trabalhando aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado ao nosso irmão da igreja, a nossa AD Somerville. Muito boa explicação. Glórias a Jesus pela vida de cada um de vocês. Nós ficamos por aqui. Pastor Anderson Silva e EBD há 10 anos com você. Deus te abençoe de forma poderosa. Obrigado, irmã Gilmara, amor da minha vida. Deus abençoe, meu bem. Obrigado por estarmos aqui. A você que veio, obrigado. A você que chegou agora, assista a live. Continue conosco. Parnaíba, no Piauí. Deus abençoe de forma poderosa. Irmão Damião, grande abraço a todos, em nome de Jesus.